Seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Bianca Bressan, sou especialista em desenvolvimento comportamental, mentora de líderes e equipes, e essa é a nossa quarta aula do curso Princípios Bíblicos de Liderança. Nesse curso, nós estamos aprendendo sobre liderança com os maiores líderes que a humanidade já teve. Aqui, o nosso mestre é Jesus e a nossa apostila é a Bíblia. Na aula anterior, nós falamos sobre como identificar um péssimo líder. Então, se você não assistiu a aula anterior, inclusive as outras aulas daqui para trás, corre assistir, porque estão muito boas, tem muito aprendizado, tem muito conhecimento, e um conhecimento que você não encontra facilmente por aí. Um conhecimento inspirado na Palavra de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre como se tornar um grande líder. Como se tornar um bom líder? Um líder que inspira pessoas. É isso que nós vamos ver hoje. A leitura de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 35. Neste trecho aqui da Bíblia, nós vamos aprender um pouquinho sobre um momento ali da vida do rei Josias. Quem foi Josias? Josias foi um rei de Judá. Foi um ótimo líder que inspirou pessoas. Um líder que se preocupava com as pessoas. Um líder que gostava de ajudar o teu povo, que lutava pelo teu povo. E nessa história nós já vamos conseguir identificar várias características de um líder que inspira pessoas. Então, nesse trecho que nós vamos ler hoje, é um momento onde o rei Josias estava querendo celebrar a Páscoa. E vamos ver os detalhes dessa celebração, dessa grande festa que ele queria promover. Então vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 35. Nós não vamos ler aqui todo o capítulo, mas se você quiser depois em casa, você pode ler todo esse capítulo. Mas como aqui nossa aula é bem rápida, a gente vai ler só alguns trechos, os mais importantes. Então vamos começar pelo versículo 7. Versículo 7 fala assim, ó. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Olha a quantidade de oferta que ele deu para celebrar essa festa, né? Para celebrar a Páscoa, para promover essa festa. E tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. O rei tirou dos seus bens pessoais 30.000 ovelhas e cabritos, além de 3.000 bois. Então, olha só, a gente já consegue identificar aqui o primeiro ensinamento de um líder que inspira. O primeiro ensinamento de um líder, de um verdadeiro líder. Ele não tem medo de se doar para a equipe. Ele não tem medo de se doar para o teu povo. Então, aqui ele não teve medo de colocar a mão no bolso, né, e tirar tudo isso dos seus pertences pessoais. Ele não usou o dinheiro do reino para isso. Ele tirou das suas finanças pessoais. Olha a diferença. De tanto que ele amava esse povo. Ele se preocupava com esse povo. Por isso, ele fez isso. Então, o verdadeiro líder não tem medo de se doar para o seu povo, para a sua equipe. Ele dá o seu melhor para a sua equipe. E aí, continuando aqui, versículo 8. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Iliquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias com seus irmãos Semaías e Natanael e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel e Josabade ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O que esses versículos, a partir do versículo 8 aqui, gente, até o 9 nos diz? Vocês viram o poder de influência que Josias tinha? Ele fez primeiro. Aqui a gente enxerga também o liderar pelo exemplo, que nós falamos na nossa primeira aula. Lembra do liderar pelo exemplo?
Na nossa primeira aula a gente até falou sobre isso. Josias também tinha essa característica, liderar pelo exemplo. O exemplo de Josias fez com que ele influenciasse o restante do povo, né, das pessoas que trabalhavam ali com ele, a doarem também. Então, olha o tanto de pessoas que a gente acabou de ler nesse versículo, que doaram também cabritos, né, que doaram ali ovelhas, bois, para celebrar essa festa, para celebrar a Páscoa. Olha só, ele influenciou. Agora, vocês acham que se Josias fosse um péssimo líder, ele teria esse poder de influência? Jamais teria. Se ele influenciava o povo a esse ponto, é porque ele era um bom líder, é porque ele era admirado. Outra característica, um verdadeiro líder, ele tem a admiração das pessoas. As pessoas admiram ele, as pessoas gostam dele, as pessoas querem um dia se tornarem como ele, mas não é questão de ter inveja dele, não é isso, mas de inspirar, a inspiração. Eu tenho certeza que você se inspira em alguém, e não é porque você tem inveja dessa pessoa, mas porque você se inspira na história de vida dela, no caráter dela, né, no comportamento dela. Você um dia quer se tornar como essa pessoa. Na questão de inspiração, você se inspira nessa pessoa. E o verdadeiro líder tem que ser assim. Então, se você está liderando e a tua equipe não está se inspirando em você, se você está liderando e a tua equipe não te admira, e a tua equipe não tem admiração por você, você está fazendo algo errado. Então, Josias mostra muito bem aqui que ele era admirado. E que além de ser admirado, ele inspirava as pessoas a terem o mesmo comportamento que ele tinha. Olha que interessante. E o bom aqui, gente, é que Josias inspirava para o bem. Tem muita gente por aí inspirando para o mal. Tomar cuidado com isso também. Ele contagiava as pessoas através da sua bondade. E o que Josias tinha que Herodes não tinha? A gente, na aula passada, se você não assistiu a aula passada, volta lá. A gente falou sobre Herodes na aula passada. Mas Josias tinha empatia, né? Josias tinha empatia muito diferente do rei Herodes. Josias tinha empatia e generosidade. Inclusive, gente, a empatia e a generosidade são dois pilares aí do relacionamento interpessoal. Então, se você quer se dar bem com as pessoas, se você quer ter ali diversas relações saudáveis ao seu redor, se você quer se dar bem com as pessoas, você precisa dessas duas características, empatia e generosidade. E o que é empatia, gente? O que é? Vamos falar, né? Já que a gente tocou na empatia, vamos falar sobre ela. O que é ter empatia de fato? É a habilidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia. Ou pelo menos você tentar se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque vai ter momentos que você não vai conseguir se colocar de fato no lugar do outro. E eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, gente. É muito difícil se colocar no lugar do outro, porque o outro teve uma história diferente da minha, o outro teve uma vivência diferente da minha. Então, para eu de fato me colocar no lugar dele, eu preciso calçar os sapatos dele e viver a vida dele. Eu preciso nascer no lugar dele, entendeu? Só que, para não confundir a sua cabeça, empatia significa tentar se colocar no lugar do outro. É você pensar no próximo. É você sentir com a pessoa e não sentir por ela. A empatia não significa sentir pelo outro, no lugar do outro. Não, você não vai sentir igual ele sente. Mas a empatia é a habilidade de você sentir com ele, estar junto dele e sentir com ele. Isso é empatia. E o rei Josias fazia isso muito bem. Ele tentava ao máximo se colocar no lugar do seu povo. E um bom líder está sempre fazendo isso. Um bom líder, ele está sempre tentando se colocar no lugar da equipe. Ele consegue pensar, né? Poxa, o que será que a minha equipe
está pensando disso? Dessa atitude que eu vou tomar? Como a minha equipe vai reagir? O que é estar no lugar da minha equipe? Será que isso vai ser bom? Será que eu gostaria que isso fosse feito comigo? Será que eu estou fazendo com a minha equipe o que eu gostaria que o meu líder fizesse comigo? Então, o verdadeiro líder tem empatia. E além da empatia, tem a generosidade, né? Tem a generosidade. E aí entra essa questão, né? Muitas vezes, quando eu falo isso nas aulas sobre a generosidade, alguns alunos me perguntam: mas professora, excesso de generosidade, excesso de gentileza, olha o termo que eles usam, não gera folgadice? Quem nunca falou isso, né? Excesso de gentileza gera folgadice. Gente, é o seguinte, não se você for um líder assertivo. O que é assertividade? Você saber falar não na hora que tem que falar, é você saber se posicionar, é você saber manter um limite, manter as rédeas, é você conseguir manter o controle da situação para si. Se você for gentil, se você for generoso, se você souber impor limites nisso e saber falar não quando necessário, não vai gerar folgadice. Você vai continuar sendo gentil, porém você vai ser assertivo. Você vai se posicionar e falar não quando necessário. Então não, se você for gentil e for assertivo, as pessoas não vão se aproveitar dessa sua gentileza. Precisa juntar os dois, gentileza e assertividade, tá? Depois a gente pode até gravar um outro vídeo falando melhor sobre a assertividade, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí eu te questiono, numa escala de 0 a 10, o quanto você avalia o seu nível de empatia? Pensa aí, de 0 a 10. Quanto você avalia o seu nível de empatia? Para você refletir. Coloca aqui para mim nos comentários se você se sentir à vontade. E aí, essa festa aconteceu, né? Foi uma festa grandiosa, maravilhosa de celebração da Páscoa. E a gente pode ver aqui no versículo 18. Vamos lá para o versículo 18. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum, olha só isso, nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias. Olha isso. Com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Olha só. Gente, vocês têm noção de que ele fez algo tão grandioso que nunca havia sido feito, nunca eles tinham visto uma festa tão grandiosa como aquela? O que isso demonstra? Que isso ficou para a história, que isso ficou marcado na vida das pessoas. Gente, aqui vem a terceira característica de um líder que inspira. Ele faz a diferença na vida das pessoas que passam por ele. Ele marca as pessoas. Josias marcou aquele povo de um jeito que eles sempre estavam lembrando daquilo que Josias fez por ele, daquela festa tão linda, que se não fosse pela bondade de Josias e a influência que ele tinha de inspirar ali as pessoas que trabalhavam com ele, todo mundo se uniu ali para fazer uma grande festa, que ficou marcada na vida das pessoas. E eu aposto que você mesmo, já teve um líder que te impactou tanto na sua vida, que deixou uma marca em você, que fez a diferença na sua vida, que você lembra até hoje. Não importa quanto tempo vai passar, você sempre vai lembrar deste líder, ou até mesmo uma pessoa comum que não foi seu líder, mas alguém que deixou uma marca positiva em você. A gente sempre lembra das pessoas que deixam marcas positivas na vida da gente. E às vezes, gente, é uma pequena ação, um pequeno detalhezinho, algo simples, mas o suficiente para deixar a marca dela na sua vida. E é para isso que você está aqui. Você está aqui para impactar a vida das outras pessoas. Você está aqui nesse mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o que você pode fazer para alguém que vai impactar a vida dessa pessoa, que vai fazer com que ela se lembre sempre de você? O que você pode fazer de bom para o mundo, que vai deixar a tua marca na vida de cada um que cruza o teu caminho? Essa é uma das habilidades e características de liderança que um bom líder precisa ter.
deixar a tua marca na vida de cada um que passa por ele. Então, anota aí, vamos recapitular essa aula de hoje. Anota aí 3 lições que nós podemos aprender aqui com o reinado de Josias. Na verdade, simplesmente com essa história, né? Essa pequena história da celebração da Páscoa. Primeira lição: o verdadeiro líder realmente se preocupa com as pessoas e não somente com as suas prioridades. Anota aí, pega papel e caneta e anota. A primeira lição: o verdadeiro líder se preocupa de verdade com as pessoas e não somente com as suas prioridades. Segunda lição: um verdadeiro líder inspira as pessoas e influencia pelo exemplo. Anota aí. O verdadeiro líder inspira as pessoas e influencia pelo exemplo. E terceira lição: o verdadeiro líder faz a diferença na vida das pessoas que cruzam o caminho dele. O verdadeiro líder faz a diferença na vida das pessoas. São essas as 3 lições que a gente pode tirar desse pequeno trecho da palavra. E eu finalizo aqui com uma frase do Simon Sinek, que é uma frase que me marca muito e que faz todo sentido para mim e que se encaixa muito nesse contexto que nós estamos analisando aqui da liderança de Josias. Líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. E aí eu deixo aqui uma reflexão para você, para que você possa responder depois. O que você pode fazer a partir de hoje para se tornar um líder melhor? Pensa nisso. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, gente. Não vamos deixar um conteúdo tão bom, tão rico. Isso é um conteúdo rico, é um ensinamento que a gente não vê facilmente por aí. Não vamos deixar isso só para nós. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam aprender, né? Para que mais pessoas possam se desenvolver junto com a gente. E na próxima aula nós vamos falar sobre o maior líder que essa humanidade já teve. Quem será que foi, hein? Na próxima aula, gente, finalmente nós vamos falar sobre Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, como que foi a liderança de Jesus. Nós temos muito que aprender com ele, foi o maior líder dessa humanidade. E na próxima aula nós vamos falar sobre algumas características de Jesus e que nós precisamos trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Então não percam a próxima aula, te espero lá, um abraço, fique com Deus, até lá!